A paz do Senhor, meus irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento colocamos diante do Teu altar. Estamos aqui, ó Deus, sedentos pela Tua palavra. Venha, ó Senhor, com Teu Espírito, nos trazer direção, nos dar o entendimento, nos dá sabedoria, ó Deus, vinda dos céus, para que nós saibamos ministrar tudo aquilo que o Senhor está colocando em nossos corações neste momento. Venha o Senhor abrir os nossos ouvidos, para que nós possamos não só escutar, mas que nós possamos ouvir e praticar a Tua palavra, a boa obra. Que nós possamos, ó Deus, Te servir de todo o coração. Que nós possamos, ó Senhor, ser Teus servos fiéis e amados. Que assim seja, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Irmãos, nós vamos meditar lá em Romanos 12. Que por si só já diz muitas coisas. Eu particularmente gosto muito dessa passagem. Este capítulo fala muito aos nossos corações. Por si só esse capítulo, ele já resume muito a Bíblia. Não que a gente possa resumir a Bíblia. Acho que ninguém pode resumir a Bíblia. Mas se fosse só esse capítulo, e se nós vivêssemos somente este capítulo na Bíblia, nós já seríamos bem-aventurados. Nós já estaríamos no céu, irmãos, porque se nós colocássemos em prática tudo o que esse capítulo fala, tudo o que esse capítulo nos diz, se nós colocarmos dentro dos nossos corações, já será o suficiente para nós alcançarmos a glória. Já será o suficiente para termos fé. Já será o suficiente, irmãos, para sabermos que nós estaremos com Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Ministra aos nossos corações, Senhor Jesus, através deste capítulo. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmera-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Ou o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as vossas necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei
condescendei com o que é de humilde. Não sejais sábios. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, nós vamos refletir apenas no versículo 1 hoje, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Escolhendo o sacrifício, irmãos, o texto se inicia com um pedido de Paulo aos irmãos de Romanos, um apelo. Podemos perceber o tom que Paulo trata os irmãos, a partir da primeira palavra do texto, que é rogo-vos. Esta palavra exprime uma súplica aos irmãos. E esta súplica, por sua vez, objetiva aquilo que fazemos com a nossa vida diariamente. O que nós temos feito com a nossa vida diariamente. Paulo está tratando de um tema muito conhecido dos judeus, que é o sacrifício. Naquela época se sacrificava muito para a remissão dos pecados. Mas o que ele pede como sacrifício não é nada de um animal, porque naquela época se sacrificava um animal. Mas Paulo está pedindo o nosso próprio corpo como sacrifício. Paulo está suplicando aos irmãos que seus corpos sejam oferecidos completamente a Deus. Se assim fizermos, irmãos, sacrificaremos a nossa vida por inteiro, pois tudo está retido em nosso corpo. Assim, o nosso sacrifício deve corresponder todas as áreas do nosso corpo, ou seja, todos os meus membros, as minhas habilidades, as minhas escolhas e tudo aquilo que está em nossas vidas tem que ser em sacrifício a Cristo, em sacrifício a Deus. Uma característica que Paulo cita, irmãos, é que nós mesmos devemos nos apresentar como sacrifício vivo. Este sacrifício procede primeiramente da escolha do homem como seu culto racional. Se não escolhermos viver uma vida de sacrifício a Deus, o Espírito nunca tomará o lugar em nossa vida. Ele nunca irá invadir a nossa vida, nunca contra a nossa vontade. Ele não trabalha dessa forma. Assim, para nos sacrificarmos, irmãos, a Deus nós devemos tomar a iniciativa de nos apresentar a Ele em sacrifício vivo. Todas as áreas da nossa vida devem estar debaixo da vontade de Deus, em sacrifício a Ele. Veja que o sacrifício não tem escolhas e desejos. Ele não tem vontades nem planos. Ele apenas permite que o fogo queime, para que o cheiro suave suba a Deus como aroma agradável. Não se trata de fazer alguma coisa boa, trata-se de morrer para a nossa vontade e permitir que o fogo nos queime por completo. Você tem sido sacrifício vivo por Cristo e em Cristo? Tem feito as vontades dele ou as suas vontades? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que quer dizer? O sacrifício do nosso corpo possui 3 características, irmãos: vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo. Este sacrifício é vivo, pois não precisaremos ser oferecidos sobre o altar das oferendas do templo de Salomão, como se fazia naquele tempo. As oferendas, os sacrifícios, era tudo feito no templo de Salomão.
para que o nosso corpo físico seja literalmente queimado. Isso não faria sentido algum, pois se perdermos nossa vida, então não mais serviremos a Deus. Sendo assim, este é um sacrifício vivo e que faremos diariamente em nossas vidas e caminhada. O sacrifício santo. Também precisamos oferecer nosso corpo em sacrifício de santidade. O sacrifício precisa santificar todo o nosso corpo. A palavra santificada. A palavra santidade significa separação no original. Isso significa que para oferecermos o nosso corpo em santidade a Deus, devemos separá-lo deste mundo e das coisas pecaminosas deste mundo. Devemos considerar todo o nosso corpo e capacidades, irmãos, como sendo exclusividade, único e exclusivamente para o Senhor. Não se trata de fazer coisas para o Senhor. Não é tão simples assim, irmãos. Não é uma questão de fazer ou deixar de fazer. É uma questão de entender que o nosso corpo, habilidades e faculdades estão sujeitas ao Senhor e à sua vontade. Você tem feito isso com seu corpo? Eu recuso qualquer outro Deus no meu corpo, a não ser o Senhor dos Exércitos. Seja o pecado, a morte ou o mundo. Na prática significa que todas as minhas atitudes devem ser santificadas. Tudo o que eu fizer tem que ser para a honra e glória do Senhor, irmãos. Se não for, não está condizente com a palavra dele. Neste aspecto, irmãos, o contrário da santidade é a rebeldia e o mundo. Ou você serve a Deus, ou você está em rebeldia contra Ele. Toda vez alguém tenta fazer várias coisas para Deus, mas não se submete à sua vontade. Consequentemente, esta pessoa ainda não vive em santidade. A santidade significa que meu corpo, habilidades e atitudes, irmãos, tem um único objetivo, que é o de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade, não a nossa. Uma das coisas que nos impede de agradar a Deus é fazer a sua vontade. E a sua vontade às vezes é o pecado. Se o pecado me afasta de Deus, então ele deve ser arrancado da minha vida. Mas também devemos fugir das outras coisas que nos separam da comunhão verdadeira com Deus, como as religiões. Quantas religiões nos afastam de Deus? Ser separado para Deus significa que tudo aquilo que me afasta de Deus deve ser arrancado do meu coração. Não importa o que seja, este é o nosso sacrifício. É o que Deus pede, irmãos. Uma vida santa, reta, perfeita aos olhos dele. Sacrifício agradável. Vejamos a vida de Noé. Lá em Gênesis 8, 20 e 21. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro. O Senhor tem aspirado o seu suave cheiro? O Senhor tem aspirado o seu coração? Por fim, irmãos, o nosso sacrifício também deve ser agradável a Deus. No texto de Gênesis, Noé levanta um altar ao Senhor e oferece alguns animais no altar. O texto fala que o Senhor aspirou o cheiro suave do sacrifício. É interessante perceber, irmãos, que o nosso sacrifício também deve subir como um cheiro agradável para o Senhor. O Senhor tem se agradado das suas atitudes? O Senhor tem se agradado do seu dia a dia? Você tem confessado os seus pecados a Deus? Deus tem sentido o seu cheiro agradável ao confessar os seus pecados? Porque Noé levantou um altar para oferecer holocaustos. Hoje nós não precisamos fazer holocaustos.
Nós precisamos conversar, dialogar e pedir perdão pelos nossos pecados. E para que o nosso sacrifício suba como cheiro agradável, o nosso corpo precisa estar limpo. No sacrifício dos Antigos Testamentos, os holocaustos oferecidos eram sempre dos melhores animais que haviam no rebanho. Irmãos, os melhores animais, você tem dado o seu melhor para Deus? Animais limpos, conforme o Senhor ordenou na lei de Moisés. Hoje nós também devemos nos limpar através da água, da palavra e do sangue de Jesus. Você tem se procurado se purificar através da palavra? Deixando-se seguir pelo sangue de Jesus? Conforme Jesus disse aos discípulos, nós somos limpos pela palavra que ouvimos. Está lá em João 15:3. Assim devemos caminhar ouvindo a palavra de Deus, para que a nossa vida seja limpa pelo seu poder e o nosso sacrifício seja agradável ao Senhor. O Senhor tem se agradado com seu pedido de perdão, com seu pecado renunciado. O culto racional, em outras palavras, irmãos, é por escolha própria se oferecer a Deus em sacrifício para que a vontade dele seja superior às minhas próprias vontades e escolhas da carne. É me voltar para Deus em santificação, não usando da razão para dar lugar à carne. Pelo contrário, o nosso culto racional, irmãos, nos levará a um lugar de arrependimento e santificação, para que a carne não tenha mais domínio sobre o meu corpo físico. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é pecaminoso, ele é feito de carne e de músculos. E nós temos que procurar a sua santificação. É racionalmente escolher viver a vida de santificação, irmãos. A vida no Espírito Santo, para que em tudo seja Deus glorificado, no meu corpo físico. Não importa se você é magrinho, cheinho, gordinho. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo físico tem que ser santificado. Devemos entender, irmãos, que somos um sacrifício vivo e ambulante e que temos que nos apresentar dessa forma a Deus. Apresentar a nossa vida em santidade para que sejamos agradáveis aos olhos de Deus, através do limpar da palavra e do sangue do Cordeiro. A decisão não pode ser feita por Deus, a decisão tem que ser feita por você. Deus, ele não entra de qualquer jeito no seu coração. Somos nós que devemos escolhê-lo todos os dias. Sacrifício vivo. Se sacrifica, irmãos, por este caminho. O caminho para essa santidade começa na sua escolha, na nossa escolha. Quem nós temos escolhido? Sem essa escolha inicial, não existe possibilidade de viver em santidade. Mas se buscarmos com diligência a santidade, certamente encontraremos, irmãos. Certamente, irmãos, encontraremos o Cristo. Certamente encontraremos o nosso Deus. Certamente, irmãos, nós nos encontraremos no céu. Porque Deus é misericordioso. Deus, ele tem levantado. E você tem se acordado. Você tem acordado para buscar a sua santidade, a sua espiritualidade através do Espírito Santo de Deus, através da leitura diária. Você tem feito isso, irmãos? Você tem buscado ser um sacrifício vivo, santo e agradável perante a Deus? Pense nisso, reflita. Porque se não estamos vivendo, porque se você não estiver vivendo para glorificar o nome de Deus,
Ainda dá tempo de nós podermos glorificar. Ainda dá tempo, irmãos, de nos entregarmos profundamente ao Senhor, para que Ele seja o único e suficiente Deus em nossas vidas, o nosso guia, o nosso orientador. Que as nossas habilidades, as nossas escolhas, seja tudo para glorificar o nome de Deus. Que assim seja, hoje e todo sempre, Deus. Te agradeço por mais esta palavra, por mais esta mensagem. Em nome de Jesus, amém.